mulherada! Como vocês estão, hein? Estamos aqui em mais um episódio Pode Agir. Mas hoje eu estou com uma convidada mega, hiper, ultramente power especial. Uma das mulheres mais lindas de Teresina. Só que às vezes você acha que ela pode ser a mais linda, mas você não sabe que ela é uma das mais inteligentes também. E hoje você vai descobrir um lado da Caru que talvez... já falei o nome! Que talvez você não sabia. Então, eu quero que vocês recebam com muito amor Caruana Carvalho. Amiga, 1000 vezes obrigada por essa presença aqui. Sei que seu tempo é ouro com as suas pacientes, que a gente vai falar muito delas, né? E eu quero agradecer você, seu sorriso, sua energia. Você sabe que eu amo a sua presença. Muito obrigada ao pessoal. Eu tenho que agradecer, eu estava gravando os stories agora e eu estava falando que é o meu primeiro podcast e é engraçado que não poderia ser, para mim não fazia sentido ser em outro a não ser o seu, porque parece que as nossas histórias, cada um tem... Pode chorar, né? Eu tô emocionada. Cada uma tem sua vida, sua rotina, seus trabalhos, mas a gente vive se reencontrando, né? Então, eu fico muito feliz. Obrigada a você mais uma vez. Sempre que eu tenho oportunidade, eu lhe agradeço, porque você faz parte da minha trajetória. Então, obrigada mais uma vez pela confiança. É uma honra estar aqui. Ai, Jesus, eu amo, gente. Então vamos lá. Eu quero saber quem é Caruana Carvalho. Se apresente quem é você, de onde você veio. Conta um pouco da tua história pra gente. Bom, a Caruana é uma menina que nasceu no interior do Piauí. Desde nova tinha um desconforto, ainda criança, pela cidade em que eu morava. Uma cidade muito pequenininha, né? E sempre teve aquela sensação de que eu não estava cabendo ali, né? Eu, com 9 anos, cheguei para minha mãe e falei: mãe, não quero mais ficar aqui, quero ir para a capital, quero estudar. Minha mãe falou: você tem 9 anos, como é que você vai? Você tem noção do que você está me pedindo? Eu falei: acho que tenho, mas a gente acha que tem, né? Mas quando chega lá é que a gente sente de verdade o peso da escolha. Mas não me arrependo, com 9 anos vim para Teresina para estudar. Fiz psicologia, eu sempre fui, Jace, a psicóloga da turma. Imagina. Né? Eu era a menina que as outras meninas vinham conversar, vinham se aconselhar. Mas tu já era bonita assim? Já era mais bonita da sala? Era não. Eu era magricela. Eu demorei a entrar no ciclo, né? Então, assim, as minhas amigas já eram... Eu fui criada no interior, então, assim, eu não tinha... Eu não sei, eu era mais magricela, eu não fazia tantos esportes, as meninas daqui, né? E aí as meninas já estavam todas com aquele corpo de mulher e eu ainda sem seio, magrinha. Então, eu lembro que eu demorei a ficar mocinha, né? Eu era bem magrela, bem... Depois foi que eu já vim ficar mais apresentável. Eu era bem magrelinha, assim, da franja, cabelo escorrido, preto. E... já era psicóloga da turma, já era líder de turma. E aí fui fazer psicologia, uma escolha super acertada, não consigo pensar em outra coisa, né? Hoje faz sentido. Muito sentido. E eu agradeço até aos meus pais, né? Já falando para as mães que nos assistem, os pais que nos assistem, porque na minha casa eu sempre fui incentivada. Ainda não se sabia a quê, mas a minha mãe sempre falava assim: filha, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Então eu sempre tive essa liberdade. Só que ela completava assim: mas eu gostaria que você se esforçasse muito para ser muito boa naquilo que você faz. Né? Então, nunca teve um direcionamento: vá ser médica, vá ser advogada, vá ser X, Y, Z. Mas ela pedia que eu sempre me dedicasse muito. Isso é muito importante, porque, vê bem, quando eu ainda estava no interior, eu era muito tagarela. Sim. E uma professora, hoje daria um grande escândalo. Na época, colocou uma fita na minha boca. Imagina. Aqui em Teresina? No interior, uma criança, sei lá, de 7 anos. E aí, imagina a vergonha que eu senti na sala de aula, de ficar com aquela faixa na boca, né? E sempre fui muito tagarela. E a minha mãe, ela foi na escola e fez confusão, mas ela nunca reclamou da minha tagarelice, ela nunca podou essa característica minha. E olha só se minha mãe tivesse me podado, né? Eu trabalhei, você sabe, muito tempo como influenciadora, hoje sou palestrante, eu sou psicóloga. Já pensou se a minha mãe tivesse feito isso comigo? Tivesse, né,
você fala demais, você conversa demais, fique mais calada, seja mais na sua, né? Então, a minha mãe foi um bálsamo na minha vida, né? Porque Uma grande psicóloga para uma você. grande psicóloga, porque Carol, pegando, já que a gente começou a falar disso, de não podar, e você tem essa pegada do autoconhecimento, você é psicóloga, tem vários cursos que eu quero que você fale sobre um pouco do seu currículo, tem formação em coach também, e você entende que a nossa criação lá na nossa infância é o que vai dar rumo, muitas vezes, à nossa vida adulta e a gente nem percebe. E essa situação em específico da professora colocar uma fita na sua boca, você consegue perceber se teve algo na sua vida adulta em relação você ser um pouco mais ou calado, ou pensar em falar algo, ou colocar uma ideia para fora e pensar naquela cena lá no passado, ou graças à sua mãe isso não aconteceu? não, eu não acho que a questão da professora em si tenha Sim, influenciado. Mas sempre que eu vou palestrar, e eu gosto muito de falar isso, e eu sempre falo isso, nesse momento, o que eu vou falar é eu me colocar em vulnerabilidade. O que perfeito. eu vou falar a seguir é eu me colocando em vulnerabilidade. Por quê? Porque as pessoas acham que o fato de eu palestrar eu não sinto medo. Sim, E eu sinto, sim, né? Então eu acho que não é o fato da professora, mas o fato de eu me cobrar, né? De eu querer sim, entregar um bom resultado. Eu sim. sinto medo quando eu vou fazer as palestras. Só que o que é que hoje a ciência tem de comprovação mais eficaz para tratamento de fobia, para tratamento de medo? Terapia de exposição. E o que é essa Perfeito. terapia de exposição? É justamente o que o nome diz: se expor ao que você tem medo. Então, como é que eu ensino isso para as minhas pacientes no consultório, para as pacientes que têm medo de elevador, de cobra, de avião? A gente faz essa dessensibilização lá no consultório. O tratamento é esse. Então, como é que eu vou tratar minhas pacientes com terapia de exposição e eu vou me privar, eu vou me esquivar do que eu tenho medo? Então, eu vou mesmo com medo. Perfeito. Você falar em vulnerabilidade e exposição. Tem um livro que eu super amo, eu acho que você já deve ter lido, que é A Coragem de Ser Imperfeito, Uhum, da Brené Brown. E ela fala exatamente isso, que você fazer algo com medo ou expor um sentimento, muitas vezes, ou se expor, é você se colocar em vulnerabilidade. E você se colocar em vulnerabilidade, ali é que você é mais corajoso. Porque sim. o que que acontece? Ela dá vários exemplos incríveis. Você começa a namorar, se relacionar, e você fala ali, primeira vez o eu te amo. Você fala a primeira vez o eu te amo, você não sabe se a pessoa vai te dizer eu te amo também. Então ali você tem coragem de colocar o teu sentimento para fora. Então você ir lá, levantar, palestrar para várias, milhares de pessoas, como eu já vi você palestrando, e se colocar numa situação de vulnerabilidade, colocar o teu medo para fora, se expor, isso é a verdadeira coragem. Então, às vezes as pessoas acham que coragem é você fazer apesar do medo ou no momento perfeito. Então, a coragem é você fazer. É, Você é. fazer. Por isso que eu gosto desse nome, agir, sabe? Porque eu não acredito que um resultado na tua vida você vai trazer se você não tiver ação. Você pode ler milhares de livros, e eu acho que você, como psicóloga, sabe que a pessoa pode ter horas de terapia, mas se ela não agir, não vai acontecer. Exatamente, eu sempre falo, é preciso, quando você quer fazer uma mudança, uma transformação, uma mudança de hábito, né? Qualquer que seja ela, se organiza, né? Uhum. Primeiro passo, se organiza. Vai estudar, né? Vai fazer um novo curso, vai se organizar Perfeito. financeiramente, faz um quadro de horários, se organiza e depois age, Uhum, né? Porque uhum. você também já, se você só agir Você sem se vai. organizar, isso é inconsequência. Você está sendo Sim, inconsequente, não está perfeito, pensando nas consequências, não está pensando perfeito, no futuro, né? Então, primeiro organiza, né? Faz perfeito. ali o que precisa ser feito, depois mãos à obra. Não, na realidade, esse é o melhor dos mundos. Que se a gente colocar em palavras, eu vou planejar e vou agir, vou planejar. Eu gosto muito de uma metáfora que eu vi certa vez, que é mais ou menos assim. Imagina você dentro de um barco no meio de um rio. E aí você tem um remo de um lado e um remo do outro. Aí tem o planejamento do lado e a ação do outro. Ah, eu vou só planejar, porque é gostosinho. Tá, tô remando, tô remando, tô remando. Se você só planeja, o que que acontece com o É, barco? fica em círculos. Em círculo. Ah, não, mas eu vou só agir, porque agir é que vai trazer todo o resultado do mundo. O que que acontece? Em círculo. Então, para você de fato sair do lugar com consciência, com coragem, com assertividade, você tem que planejar
e você tem que agir. E você tá certíssima nisso, mais uma vez. Então, assim, não é só falar, principalmente quando se fala em mulheres, e a gente sabe que quem me escuta aqui são mulheres, mães, casadas. Não dá pra você fazer, é gostosinho, eu quero ir pra esse lado. Porque não existe, isso não é coisa de gente adulta. Você teve uma transição de carreira, eu quero já falar um pouco sobre isso. Eu também tive uma transição de carreira. Mas para eu transitar minha carreira, eu fiz muita coisa que eu não gostava para hoje a gente estar aqui nesse momento. Entende? Então, assim, mas se eu pudesse ainda falar algo para a pessoa, mais do que planejar, sempre vai ser a ação. Sim. Porque a ação, ela vai te trazer algum resultado, nem que o resultado seja errado. Sim. E aí você nem aprende. Que seja... Exato. E a próxima vez. Nem que seja a consequência. Porque se ela for só planejar, ela não vai ter resultado nenhum. Então, a ação, ela sempre vai trazer um resultado, nem que seja um erro ou uma inconsequência. Só que ela vai ter a oportunidade de entender, poxa, não é por aí que eu quero ir. Tá entendendo? Sim. E me fala uma coisa, me fala do teu currículo. Você é formado em psicologia, tem várias pós, e aí já teve empresa, franquia de sucesso. Gente, eu lembro da inauguração da tua franquia com o Cal Castro. Conta essa parte da tua vida, do empreendedorismo para influenciadora e para hoje uma psicóloga super renomada em Teresina. Sim. Quando você fala em currículo, eu fiz 3 pós na área de psicologia. Uhum. Fiz MBA em gestão empresarial, então aí vem a história da Carol empreendedora. Fiz pós em moda. Então foram 5, 3 em psicologia, uma em gestão empresarial, uma em moda. E outra em política. 6 pós, gente, ela ganhou de mim. Eu sou uma apaixonada por comportamento humano, né? Perfeito. Você vê que o leque é grande, mas tudo fala de comportamento humano. Tudo é congruente, perfeito. A história do empreendedorismo, eu lembro que foi quando eu precisei mudar de estado, né? Por uma questão de trabalho do meu ex-marido, e eu não queria ficar sem trabalhar. E naquela época a psicologia ainda não existiu online. Isso foi há 10 anos, 12 anos, não era forte como é hoje. Não, e naquela época as pessoas ainda achavam que era coisa de louco, né? Então ainda tinha toda essa questão. E aí, como eu não queria ficar sem trabalhar, eu abri a franquia de sapatos. Perfeito. E foi aí que começou também a Caruana Influenciadora. Lembra que eu sou tagarela? Sim. A criança tagarela. Começou o Instagram, começaram os stories, né, a ficar mais forte e tal. E aí eu precisava vender meu produto. Então eu pegava o celular, começava a gravar o sapato. Gente, isso é um escarpão de couro, cor é legal, porque vai moldando com uso. E eu comecei a vender tão bem que outras lojas disseram, Caru, pega teu sapato e vem fazer com minha roupa, com o meu acessório. E aí começou organicamente, naturalmente, a Caru Tagarela ou Caru Influenciadora Digital. E comecei a produzir muito para outras lojas e foi crescendo até que chegou um ponto já, assim, acho que 2021, eu tava assim com umas 20 empresas. Nossa. E na fase em que eu ganhava melhor, eu nunca imaginei que uma influenciadora com 25 mil seguidores no Piauí conseguisse ganhar aquilo. Então, assim, eu tava ganhando bem. Tinham empresas que até então só tinham trabalhado comigo, empresas nacionais como Vivara, Sim. né, Lelis Blanc, Apple. Então, assim, eu tava num nicho muito legal, ganhando bem, só que tava faltando alguma coisa, né? Tava faltando gente, porque é um trabalho muito solitário. Você vai ali, você faz uma foto, você faz um vídeo, você grava dentro de uma loja, mas aquilo não tava me nutrindo, né? Nutria financeiramente, nutria em qualidade, até em quantidade também, mas o meu coração tava doendo. E como psicóloga, eu pensei, se eu continuar aqui, vai acontecer um burnout, vai ter alguma coisa. Eu não vou deixar chegar a esse ponto, né? Eu conheço qual é o caminho. E a gente precisa principalmente evitar, né, as primeiras crises. Já fica aqui o alerta. Sempre que você sentir que não está bem, já procura ajuda, não deixa entrar em crise, porque a cada nova crise os sintomas vêm mais fortes, novos sintomas que antes não existiam. Né? Então eu vi que o negócio não estava legal. E aí foi quando eu comecei a transição de carreira. E como eu deixei de atender, mas eu nunca deixei de estudar. Entendi. Né? Esse cômodo, eu brinco, eu fiz uma analogia quando eu fui fazer o post da transição de carreira, que o cômodo da biblioteca eu nunca deixei de nutrir, eu nunca deixei de estudar, né? Então a casa mudou, mas a biblioteca estava sendo sempre nutrida, né? Então o fato de eu continuar estudando, eu tenho certeza que foi um fator
importantíssimo para hoje, depois de 1 ano de consultório aberto, apenas, é muito pouco tempo, na verdade, assim, com 4 meses de consultório aberto, 4 meses de consultório aberto, eu já não tinha mais agenda, né? Para o que eu tinha programado, para os dias que eu tinha programado, porque eu não trabalho todos os turnos, eu não trabalho todos os dias, quer dizer, eu não atendo, trabalhar eu trabalho, eu não atendo todos os dias nem todos os turnos. Mas com 4 meses a agenda que eu tinha me proposto já estava fechada, né? Então, eu acredito que, eu sempre falo isso nos meus stories, a educação liberta, o conhecimento liberta. Então, eu nunca deixei de estudar. É mais ou menos essa a trajetória, né? De psicóloga para influenciadora para voltar à psicologia. Eu já ia falar, não é uma transição de carreira, é um retorno da tua essência e da tua identidade. E a gente pode falar assim que em algum momento desses 10 anos, meio que você se perdeu da tua identidade e depois você conseguiu retornar sabendo exatamente o que você queria e como você queria. Ou você, não, já, eu estava aqui nesse caminho, mas eu sabia exatamente quem eu era ou o que eu gostava. Uhum. Quem eu era, eu sempre soube. E eu não digo que eu não gostei de ser influenciadora de moda, de lifestyle. Eu acredito que tudo foi base, sabe, Jace? E não era uma coisa tão diferente. Sim. Eu ainda estava me comunicando, ainda estava com pessoas. Eu acredito que foi estrutural para a minha volta. Até porque quando eu voltei já com uma quantidade de seguidores muito grande. Sim. Né? Então, assim, foi legal. Foi legal. Não vou fingir que todos esses seguidores não foram importantes. Né? Não, foi importante. E é interessante, e eu não vou mentir, a história do medo. Quando eu estava pensando nessa história do retorno, de voltar, eu falava assim, tenho certeza que quando eu anunciar que eu voltei, que eu começar a fazer os posts de psicologia, no outro dia eu vou acordar, vou ter perdido 1.000 seguidores, 2.000, 3.000. Tinha esse receio, porque eram nichos diferentes. Estava falando de lifestyle, depois estava falando de psicologia. E não só não diminuiu, como continuou crescendo. Como o número de compartilhamentos, de encaminhamentos é muito maior. O número de visualizações é muito maior. Né? Então, assim, é não ter medo, sabe? Assim, se reinventa, faz a tua história, faz bem feito, faz com garra, faz com dedicação, estuda. E sempre vai dar certo. Não, e o que eu vejo é que é admirável. As pessoas admiram quem está em constante movimento e crescimento de excelência. Porque o que acontece? Para mim, não é que você transitou, deixou de fazer. Você foi colocando novas habilidades na Caru, certo? Porque hoje o seu Instagram, você ainda tem um ou outro post de lifestyle, você mostra a sua vida, sua rotina saudável, você é uma psicóloga que posta foto lá de biquíni, da sua forma. Então, você continuou fazendo aquilo, só que trazendo mais profundidade. Então, não mudou, melhorou. E eu acho que isso que é admirável, sabe? Na realidade, você mostrou facetas que as pessoas não conheciam e que as pessoas têm necessidade. Hoje eu vejo que as pessoas têm necessidade e você é muito necessária no Instagram. E eu vi essa semana, né, que alguém falou assim, você não trabalha dia de sexta, tá rica, etc. Que as pessoas acham que só trabalha se estiver lá atendendo. E na realidade, hoje em dia, quem trabalha com rede social, na realidade, todo mundo assim, né? Quem tem Instagram e trabalha isso de uma forma de marca pessoal, trabalha 24 horas por dia. E já falando em Instagram, vamos entrar nesse mundo. Você já recebeu algum hater por você se posicionar do seu jeitinho, com o seu corpo lindo na academia, de top, de biquíni, por ser psicólogo? Como é que é isso assim na cabeça das pessoas? Nunca. Eu lembro que uma vez um fake falou da escola do meu filho. É um fake, sempre, gente. Sempre. Pessoas de verdade não vão hatear, porque o fake, ele é bicho que, primeiro, não tem coragem de mostrar a cara. Começa daí, né? Impressionante. Ele falou da escola do teu filho. Falou da escola do meu filho, mas assim, sobre a psicóloga, sobre eu postar foto de biquíni mesmo sendo psicóloga, até porque existem fotos e fotos de biquíni, né? Até porque biquíni é uma roupa que você usa na praia, então se eu posto foto trabalhando, se eu posto foto no parque, se eu posto foto na academia, por que eu não vou postar foto na praia? Eu acho que hoje as pessoas já entendem muito mais. Essa fase, né? Eu acho que as pessoas entendem muito mais que a Caruana, ela é a psicóloga, ela é a que vai na praia, ela é a que vai na academia, ela é multi, nós somos multi, né? Então não tem por que eu me mostrar sempre
desse jeito nas redes sociais. E Ficaria aí- até enfadonho. Não, e é isso que as pessoas gostam. Elas gostam do que é real, Exato. entende? E você é muito real. Fala pra gente do Ben, já que você falou da escola do meu filho. O Ben, fala dele, a idade, qual é a fase que ele tá. O Benjamin tem 7 anos e, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É, o Benjamin me tirou do egoísmo, Feito. né? A gente, quando ainda não é mãe, a gente tem os nossos horários, né? Acorda O quando nosso quer. time, acorda quando quer, vai na festinha, vai no show, vai trabalhar na hora que quer. E o meu filho, é engraçado, Jás, porque assim, eu sempre ouvia definições de amor. Sim. Amor é isso, aí eu falava, faz sentido. Amor é aquilo, faz sentido. Mas o Benjamin me mostrou a definição de amor que realmente eu disse, amor é isso. O Benjamin me ensinou que amar é servir. Para mim, hoje, não tem nenhuma outra definição de amor que seja mais congruente com os meus valores do que essa, amar é servir. Né? Quando eu sirvo o meu filho, quando eu saio do meu egoísmo, quando eu saio da minha preguiça, quando eu saio ali do meu descanso, eu vou fazer alguma coisa para ele, que eu vejo a satisfação, que eu vejo o olhar dele para mim, eu falo, gente, amor, é isso aqui. E é muito bom você tocar nesse assunto dessa forma que eu penso exatamente igual. E também não é achar que porque somos mães, somos robôs, que a gente não pode parar e pode dizer, ai meu Deus, eu quero esse dia ficar a tarde inteira trancada no quarto. Não é sobre isso. Só que também a gente entender que quando a gente decide ser mãe, você vai ser mãe. Então, hoje em dia nas redes sociais é uma guerra tipo, ai, eu não gosto de ser mãe, ou você é muito super mãe e você não pode dizer que você tá cansada. Então, você amar vai ser servir, você vai se livrar, se despir do seu egoísmo, mas você também vai chegar um dia que vai dizer, poxa, eu preciso viajar, sair só com meu esposo, ou me ajuda aqui, que eu tô cansada hoje. E a nossa geração, a geração das mulheres ali dos 30, 35, é aquela geração que foi criada para casar com seu emprego, para ser muito boa no que você faz, para não depender do homem. E termina que essas frases ficam na nossa cabeça e quando vem a maternidade, a gente não foi ensinada a ser mãe. A gente foi ensinada a ganhar o mercado de trabalho. E, de fato, quando veio a minha maternidade, eu tive que estudar. Sim. Ler, entender sobre perfil comportamental, entender sobre gente, entender sobre o que é despir dos meus egoísmos, porque eu tive uma mãe muito presente que me mimou demais, minha mãe te amo. E assim, eu nunca fui, Carol, a menina que ia lavar a louça dentro de casa. Não, minha mãe me criou para ser essa Jaciara aqui. Executora, trabalhadora, que vai construir negócios. Ela me criou assim. E quando eu tive os meninos, eu tive que me reencontrar e encontrar dentro de mim essa essência da maternidade, entender, já, deixa o teu egoísmo de lado, que agora tu vai servir. Vai acordar de manhã, vai fazer lancheira, vai levar menino para a escola, vai levar menino para médico, o menino vai dormir à noite, tá tudo certo, é você que vai dar o remédio para ele. E essa ação do cuidar é exatamente o que vai transformando a gente. É o que vai deixando a gente humano. É isso. Eu não sei como é que é dentro do teu consultório e como são as questões hoje. Tu atende muito mulher, né? Como são essas questões delas com isso, dela com a maternidade, dela. Porque a relação entre trabalho e maternidade, ela é uma linha muito tênue. É uma mistura de culpa, é uma mistura de te amo e te odeio, quero trabalhar e crescer, mas quero ficar dentro de casa e cuidar do meu filho. O que que eu quero, o que que eu sou? Então, como são as angústias e as frustrações que as mulheres levam pra ti? O consultório hoje é 80% feminino, né? Uhum. E as mães é sempre aquela coisinha da culpa e da cobrança, Uhum. né? É interessante que uma vez uma pessoa me mandou um direct assim, nossa, eu te acompanho, como você dá conta de tanta coisa? Eu não dou. Não dou. Sempre cai um prato aqui na tentativa de equilíbrio, sempre cai um prato. Né? Eu penso que a maternidade é bem isso, né, já? Se a gente tá aqui, mas pensa, poxa, meu filho tá em casa só, eu poderia estar com ele, mas ao mesmo tempo eu quero desenvolver esse lado profissional, Sim. né? Então, realmente a maternidade é uma tentativa, eu não digo nem a maternidade, eu acho que a vida da gente é sempre essa tentativa de equilíbrio. E é interessante falar, eu gosto muito dessa analogia, que às vezes a gente fala em equilíbrio, as pessoas pensam que o equilíbrio é o 50-50, Uhum. né? Mas se a gente pensa
Eu adoro falar disso. Se você pensa numa gangorra, se você pensa que ela tá equilibrada, quem tá lá não se diverte. Uhum. Né? Então, o equilíbrio ele não é o 50-50. A vida não é a brincadeira da gangorra que fica aqui parada no 50. Porque se você ficar aqui, você não se diverte. Então, o equilíbrio, eu sempre falo, é o 40-60, é o 70-30, tem dia que é o 80-20. É aquela homeostase daquele seu humor naquele dia, daquele seu equilíbrio naquele dia. Né? Então, é parar de pensar que existe essa vida perfeita, esse equilíbrio do 50-50, e a gente dá conta de tudo, porque não dá. É tentar fazer o nosso melhor naquele dia com o que a gente tem. Deixa eu dar aqui um exemplo para ver se eu entendi. Achei incrível esse exemplo, mas vamos lá. Imagina que você, mulher, está numa fase de transição de carreira. E aí você tem que estar fazendo curso, estudando, criando novas habilidades. Naquele momento ali, você vai dar o seu 80 naquilo e a tua vida pessoal, teus amigos, a viagem, a saída vai ter só o 20. Porque naquele momento, teus 80 tem que sair. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E vai passar esse momento e você se deu bem ali na sua carreira, você se encontrou. Agora tá na hora de você curtir. Então você vai dar os 60 ali naquele outro lado. Perfeito. Exatamente. Depois dos 55, 45. Aí depois você vai pra maternidade. Aí já vai, sei lá, 90, 10, né? E aí depois o menino faz 1 ano, faz 2, você já começa de novo 70, 30, entende? Mas é nesse movimento que a gente se diverte. É verdade. Que a gente cresce, que a gente amadurece e que a gente não enlouquece. Que a gente não enlouquece, isso é importante. Caru, e me fala mais da tua vida de influenciadora. O que tu acha desse nicho aqui em Teresina? Como é que tu enxerga hoje o ser influencer dentro de Teresina? Você ainda tem trabalho de influencer, alguns contatos? Ainda tenho, mas hoje todos fazem 100% parte realmente da minha vida, né? Livraria, roupas de treino, né? Porque todo dia a Caru tá lá treinando, loja de suplementos, né? Então coisas que realmente estão ali e são naturais, são orgânicas, fazem parte do meu ecossistema. Não é nada que eu tenha aqui, sei lá, uma marca de conteúdo. Não, já. Se hoje o foco é 95% psicologia. Perfeito. E a psicologia, você fez formação em coach, você fez alguns programas de coach como o Método CIS. Fala pra gente como você vê o coach e a psicologia. Polêmica. O que você vê, assim, na tua visão extremamente psicóloga, científica? Como é que você olha para essa metodologia? Como você olha? Você acha que faz sentido, que não faz? O que você pensa? Faz sentido. E há espaço para as duas profissões. Perfeito. Né? Não precisa um brigar com o outro. De novo, volta à história da minha mãe. Quando você faz bem feito, quando você faz com excelência, quando você faz com educação, com dedicação, tem espaço para o excelente coach, tem espaço para o excelente psicólogo e não precisa ninguém brigar com ninguém, né? Tem um mercado para todo mundo. Até porque a verdade é que o coach ele não entra em nada na psicologia. Não, são ferramentas diferentes. Completamente diferentes. Trabalhei com estudei uns de outros. São ferramentas diferentes, são tratamentos diferentes. Então, assim, quer fazer, qualquer um dos dois faz, mas faz com vontade, faz com empenho, porque o resultado vem. Tá? Não tem que ter medo de começar nada, não tem que ter medo de fazer algo que é novo ainda, ou que, eu acho que não vai pagar bem. Já quando você faz com coração, quando você se dedica, sabe? Você faz com tanto amor, você realmente, porque gosta, você estuda tanto, é tão prazeroso, que o dinheiro, ele vem, sabe? Ele vem. Não tem que ter medo de fazer nada. Faz o que tu gosta, se dedica, que o resultado vem. Perfeito. Caru, você tem uma história bem legal com a saúde. Não só de forma estética, mas a saúde com o tratamento, a alimentação, a rotina física de tratamento. Fala um pouco para as pessoas desse ponto da tua vida. É muito interessante, porque assim, quando eu comecei a treinar, com 14 anos, hoje eu tenho 36, uma tia abriu uma academia... Amiga, 14 anos direto. Tu não parou? Não, eu comecei a treinar com 14 anos de idade, hoje eu tenho 36, então são 22 anos. Pois é, 22 anos direto. Claro, assim, eu viajo, paro, né? Mas direto, na musculação há 22 anos. E aí uma tia abriu uma academia no centro, filha, vem treinar, fui lá treinar e comecei a gostar e seguir.
Foi uma coisa que me ajudou muito a ter disciplina, porque eu sou uma pessoa indisciplinada, Olha! né? Eu tenho um esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes. Então, ter clareza disso fez com que eu organizasse minha vida para ter disciplina. Perfeito. Então, o treino foi uma dessas coisas que me ajudou, né? E fui treinando, gostando, vendo resultado, me sentindo bem. Aí veio a diabetes. Com 24 anos, eu tenho diabetes tipo 1, eu uso insulina todos os dias. E eu fui vendo que quanto mais eu treinava, menos insulina eu precisava. Porque o músculo, ele quebra açúcar, né? Isso serve para todo mundo. Sim. Então, se eu treino mais, se eu me movimento mais, eu vou precisar de menos insulina. Então, foi mais um motivo para eu continuar treinando. E quando eu comecei a estudar psicologia, e hoje eu estudo muito neurociência, o que que eu vi? Sabe o que a ciência tem até hoje de maior certeza que previne demência? Você sabe que não existem remédios que curem demência, Sim. né? Existe ali paliativos e tal. Mas hoje que a ciência diz assim, faz isso porque você tem chances absurdas de nunca desenvolver ou retardar ou ter uma demência menor, um Alzheimer menor, atividade física, né? Então, hoje que a ciência tem de prevenção para demências é atividade física. Por quê? Porque a atividade física ela fortalece a neurogênese e a neuroplasticidade do hipocampo, que é a região do cérebro do aprendizado e da memória. Perfeito. Então, o treino ele não te deixa só mais gostosa, o treino ele te deixa mais inteligente, com a memória melhor e com menor chance de desenvolver demência. Quem é que não foi na academia ainda hoje? Tá Ainda bom, dá tempo. dá tempo. Né? Não de pagar, de investir na saúde. Não Então, tem. assim, o treino, gente, ele não é só estético. É ótimo você caber na roupa que você quer. Sim. É ótimo você se sentir bem ali por fora, né? O treino, ele faz parte da tua autoimagem, que é um dos dois construtos da autoestima, né? Hoje, o que a gente tem de autoestima? Quando a gente fala em autoestima, a gente está falando do que tecnicamente? Sim. Autoimagem e autoconceito, né? Como é que eu me vejo? Qual é a minha autoimagem? Quando eu olho no espelho, eu gosto. A mulher tem sempre a história dos 2 quilinhos, Sim. né? Sempre tem 2 quilinhos para perder. Bom, cara, eu acho que tem 2 quilinhos aqui para perder. Ok, então vamos traçar um plano de ação para você melhorar a sua autoimagem e, consequentemente, sua autoestima. Faz um plano de ação, segue aquele plano de ação. Autoconceito. O que você pensa sobre você, Jaciara? Cara, eu me vejo como uma mulher inteligente, disciplinada, eu sou focada, eu sou uma pessoa estudiosa, eu gosto de trabalhar. Quais são os autoconceitos que você tem sobre você? Caru, eu não me acho uma pessoa inteligente. E pode ser que isso seja verdade. Pode ser que numa média ali realmente você não esteja tão bem. Não tem problema nenhum. Vamos fazer um plano de ação para você ficar uma pessoa mais inteligente. O que você quer aprender? Né? Inteligente naquele nicho, óbvio. Que claro que você é inteligente para outras coisas. Sim. Caru, eu quero aprender mais sobre neurociência. Então você vai tirar 20 minutos que seja do seu dia para estudar neurociência. No final de um ano, aí tem gente que pensa assim, ai não, mas 20 minutos. Ah não, mas no final do ano, gente, se você não estiver pensando que você vai morrer, vai chegar o final do ano, vai chegar daqui a 2 anos, vai chegar daqui a 3 anos. Como é que você quer estar daqui a 3 anos? Ai, cara, mas só 20 minutos por dia, eu não tenho muito tempo para estudar, só 20 minutos não vou nem começar, não vou nem abrir o livro, vou ficar mesmo no Instagram. Gente, mas é melhor 20 minutos, 20 é maior do que zero. 1 é maior do que zero. Então você vai chegar no final daquele ano com seu autoconceito melhor, autoimagem melhor porque você fez um plano de ação, autoconceito melhor porque você fez um plano de ação, ou seja, você vai ter trabalhado a sua autoestima. Meu Deus. Eu sou muito dessa, sabe? Eu sou muito do estudar, eu sou muito da leitura, eu sou muito dos hábitos de aprender, porque eu acredito que quanto mais a gente tem conhecimento, como você falou, mais isso vai abrir mundos, abrir portas, abrir novas chances de negócios, de carreira. E falando disso, de conhecimento especificamente, eu sei que você é uma mulher que estuda, que lê, que gosta. Teve algum livro que marcou a tua vida? Tu pode trazer ele para elas, né? Para não dar dica, de fato. Digo, não dou dica não, eu sou dessa, eu não dou dica não. Você tem que ler esse livro. Qual é o livro que a gente precisa ler para trabalhar autoestima, autoconceito, autoimagem? Ai, aí são livros mais técnicos, sabe, Jaci? Porque a gente fala de crenças. Eu não sei se são livros realmente mais.
eu estudei isso mais Sim. realmente na psicologia e na Sim. neurociência, né? Então são livros mais técnicos, com desenho do cérebro, falando realmente de regiões, né? Onde as coisas se encaixam, onde ficam. Não Um sei se livro que elas iam gostar, não. porque é realmente mais técnico, né? Mas um livro que marcou a tua vida, trouxe conhecimento e teve uma virada. Um livro que eu li recentemente, talvez nem seja isso que você esteja perguntando, porque na hora que pergunta a gente nunca vem, a gente nunca lembra, né? Mas eu li um livro e eu indico por que que eu escolhi esse livro. A gente tem muito, a gente não, eu vejo muitas questões de relacionamentos no consultório, Perfeito. né? Relacionamentos amorosos, nesse caso em específico. Então, tem um livro que eu li que ele é muito legal para ajudar a gente a entender por que que a gente escolhe aquele parceiro, né? Gostei. Ele chama Sua História de Amor. Comprei pode dizer? O site? Pode. Pela Amazon, chegou 2 dias em casa. Né? Então, ele é muito legal para a gente entender padrões. Por que que no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo, eu escolhi aquela pessoa? Ele é legal, ele é didático, ele é pequenininho. Então, é um livro muito, muito prático. Muito É essa demanda que tu tem mais ali dentro do consultório, relacionamentos? autoestima, relacionamento, trabalho, né? As pessoas ali um pouco infelizes com o trabalho que tem tido, com a rotina, mas relacionamento e autoestima, a questão da identidade, né? Você se Perfeito. entender quais são as suas características, seus pontos a serem trabalhados, os pontos que você quer evidenciar mais, quer fortalecer mais, é o que mais aparece no corpo. Haru, pra mim você é uma das mulheres mais bonitas de Teresina. Tanto fisicamente, como se importa, como fala, sua energia, como você se conecta com as pessoas, a sua inteligência, o conjunto. E uma das coisas que eu vejo muito quando se fala em carreira profissional, em marca pessoal, é que a beleza ela vai importar. O quanto que tu acha que a beleza importa na vida profissional? Pronto, a gente estava falando de livros, tem um livro, Capital Erótico, Ah, adoro. que ele fala que a beleza é sim um capital, né? É super importante já, se não dá pra. Quem é que fala que, me desculpem as feias, mas beleza é importante? Tem um cantor, não sei se é o É. Caetano, né? E assim, quando a gente fala em beleza, tanto hoje a gente tem muitos recursos para melhorar, Sim, né? Como quando eu falo em beleza, eu não estou falando de um nariz afilado, eu não estou sim. falando De um de. com cabelo, de uma Não, escova. não. Eu falo muito mais de um autocuidado, né, Sim, Jace? Porque você não precisa ser a Bitchen pra estar bonita, né? Sempre tem uma maquiagem que você pode fazer, um blush, um glossinho, não precisa estar também super produzida, mas um cuidado. A gente vê, quando eu falo em beleza, é você olhar para a pessoa e ver que ela teve um cuidado com ela. Ela teve um cuidado em mostrar uma versão dela melhor para você, perfeito. sabe? Ela, poxa, eu vou trabalhar, eu vou atender, eu quero mostrar para o meu paciente, até porque eu estou sendo um exemplo para ele. Às vezes aquela pessoa está com uma depressão, né? Então ela chegar ali no consultório e ela me vê ali minimamente cuidado, um cabelinho arrumado, uma maquiagem leve, mas que teve um cuidado, aquilo ali vai ser importante para ela. Então, me desculpem as pessoas que acham que tem que andar de todo jeito, mas eu penso que você tem que andar bonita. E aí, reitero, a questão da beleza, da boniteza, não é você estar sempre 100% produzido, mas é você perceber que o outro se cuidou. Perfeito. É como se fosse um cartão postal no sentido de que eu estou assim porque eu quis te receber melhor. É isso, né? Tem uma série que a gente gosta muito aqui, Tento Liderar, que é a Etiqueta pelo Mundo. Você acha que vai assistir uma série na Netflix sobre etiqueta, garfo, faca? Não. Ela vai falar de autoimagem, imagem pessoal, ela vai falar de crenças, ela vai falar de comportamento, como você senta em mesas de negócio, como você senta em mesas de jantares. E hoje as meninas postaram uma frase que ela falou e eu achei assim incrível. Ela falou algo do tipo: não tem mulher feia, tem mulher preguiçosa. Em que sentido? Muitas vezes nós mulheres na rotina do dia a dia, de filho, de corre, de pega menino, de deixa menino, de vai do trabalho, a gente vai deixando para lá. E a gente nem se percebe que o que a gente está deixando para lá somos nós mesmos.
Sim. Então, acha que ter que escolher a roupa, acha que ter que cuidar do cabelo, fazer uma maquiagem, não tem tempo, ou que isso é futilidade. E eu confesso para você que durante um tempo da minha vida, eu achava que isso era futilidade, eu achava que isso era coisa de quem não era inteligente, que o meu estereótipo de mulheres bonitas, isso eu era de adolescente para jovem mulher. O meu estereótipo de mulheres bonitas, que era aquele estereótipo da Globo, sabe? É que a mulher que era muito bonita, muito elegante, era a rica que roubava todo mundo, era a que roubava o marido da mocinha. Sempre era a megera, porque era a megera que estava muito elegante e muito bonita. A mocinha, ela já sempre estava ali desarrumada, descendo do morro para a vida do corre. Então, eu meio que tinha um estereótipo de uma mulher boa, de uma mulher boa no sentido de boa de coração. E geralmente sempre era a mulher que estava no corre e nunca a mulher elegante, no sentido mesmo de se preocupar com a sua aparência. E eu tive que desconstruir muita coisa em mim. E eu tive que ter acesso a muitas mulheres que não eram só elegantes, também inteligentes. Então eu comecei a entender, cara, que eu não precisava ser uma coisa ou outra, que eu poderia ser tudo. E dos propósitos desse podcast, do Centro Liderar, da nossa imersão Mulher que Age, é fazer as mulheres entender que elas podem ser tudo. Elas podem ser bonita, elegante, inteligente. Que elas devem ser muito bem amadas e amar. Que elas podem ser boas mães. Que elas podem ser tudo, que elas não precisam escolher. E esse ser tudo não necessariamente ser perfeita. Mas ela saber equilibrar a tal da gangorra. Sim. Quando você pensa que tem que ser uma coisa ou outra, você está numa mentalidade de escassez. Perfeito. Né? Para quê? O mundo ele é um lugar de infinitas riquezas. Por que eu tenho que decidir ser uma coisa ou ser outra? E, de novo, quando a gente pensa nessa mulher bonita, né, que se cuida, que se embeleza, que vai no salão, que está cuidando da autoestima dela dentro do construto de autoimagem, a gente pensa numa mulher, basta você lembrar já, se quando você se arruma, quando você se produz, você se sente mais poderosa, você se sente mais empoderada, você se sente mais dona do mundo. Eu lembro que uma vez, olha, engraçado, a gente lembra das coisas. Eu lembro que uma vez eu tava passeando no shopping e eu recebi um direct de uma pessoa que disse assim: Nossa, você é linda, eu te vi aqui caminhando no shopping, parecia que era a dona do. Você caminha como se fosse a dona do mundo. Aí eu brinquei, sou filha do dono. Já falar, sou filha do dono. Né? E provavelmente eu ainda era na época da loja, eu devia estar num super salto, né? Eu devia estar super bonitona, né? Então, realmente, a nossa imagem, ela é importante para o que a gente pensa sobre a gente, para o que a gente sente, para o nosso nível de produtividade naquele dia. Quando você está arrumada, você pode ter certeza, você vai produzir mais. Por que pode ter certeza? De novo, eu estou falando de neurociência. Sim. As pessoas acham que falando de beleza, de se produzir, falando também de atividade física, que já é um tema que nós tocamos aqui, as pessoas acham que assim, eu não vou para academia ou eu não me arrumo porque eu não estou motivada, né? Só que é justamente o contrário. Você não tem que esperar a motivação vir para fazer. É o oposto. Você faz. Quando você faz, o cérebro libera dopamina, que é o hormônio do prazer e da motivação. Perfeito. Então, primeiro você faz, depois que vem a motivação. Primeiro você treina, depois que você se sente motivado, você sai da academia, ai, que maravilhosa que eu tô, consegui, fiz, vim, né? Nível de dopamina lá em cima, você vai produzir naquele dia feito um cavalo, né? Porque o dopamina sobe, cortisol, que é o hormônio do estresse e do medo desce. Então, assim, no dia que você se arruma, você fez a maquiagem, mesmo ali, mas você fez, você foi lá no guarda-roupa, você escolheu roupa bonita, você se maquiou, você arrumou o cabelo. Aí vem a motivação, vem o prazer, você se olha no espelho, vem o prazer, vem a motivação. Você vai trabalhar feito um cavalo naquele dia. Né? Então, é parar com essa história, com essa romantização de que, cara, eu não vou porque eu não tenho motivação. É o contrário. Vai, faz, que eu tenho certeza que você vai se sentir motivado. Perfeito. E assim, a neurociência ela é extremamente apaixonante. Porque para mim a neurociência ela é nada mais do que você dominar a sua vida. Porque você vai conseguir entender o seu cérebro, dominar os seus comportamentos
E aí, a gente vai entender que a disciplina e a constância, ela tem muito mais a ver do que você dominar os seus comportamentos, para que você fazer o que tem que ser feito vai te levar à disciplina e à liberdade. Então, às vezes, o nosso cérebro está tão cheio de vícios emocionais, de sinais neurais, que você vai levando uma vida extremamente desregrada, ou assistindo demais, Netflix, bebendo, comendo demais, fazendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum, e você acha que você está escolhendo aquilo. Mas, na verdade, seu cérebro está te levando a escolher. E você está preso dentro do seu próprio cérebro. Então, para mim, a neurociência hoje era libertadora no sentido que eu posso aprender como o meu cérebro funciona e eu posso ser a protagonista da minha vida. E eu posso mudar o meu cérebro de acordo com os meus comportamentos. De acordo com os meus comportamentos. É por isso que eu sou uma fã da abordagem que eu uso no consultório, que é a terapia cognitivo e Perfeito. comportamental. O que que ela diz? O meu cognitivo manda no meu comportamento, Sim. assim como o meu comportamento manda no meu cognitivo. Perfeito. O meu cérebro manda no meu comportamento e o meu comportamento manda e modifica o meu cérebro, né? Então, muitas vezes não, né? A gente modifica ali o cérebro com comportamento. Sim. A gente faz uma pessoa parar de fumar com comportamento, né? É o que ela faz no dia a dia dela que vai mudar o cérebro dela e vai fazer o cérebro dela não querer mais fumar. Perfeito. É o que a gente chama de hábitos angulares, né? Exatamente. Muitas vezes eu começo ali a fazer uma atividade física para emagrecer e aí termina que eu deixo de fumar porque aquilo já não faz mais sentido para o meu novo estilo de vida. E a gente não foca na pessoa parar de fumar. Eu nem falo em cigarro no consultório. A gente vai buscar outras coisas, como, por exemplo, você acabou de citar a atividade física. Aí o cigarro ele vai sair naturalmente, porque ele vai querer progredir no treino, ele vai entender que o cigarro está afetando o pulmão dele, o cardio respiratório, e ele vai deixar o cigarro. Perfeito. Então, o foco, a gente nem fala em cigarro. Amiga, amei! Já acabou! Já acabou! Não pode passar mais assim. A gente tem que ficar 2 horas aqui, equipe. Amiga, eu quero que você, como uma psicóloga, como uma mulher, eu quero que você fale algo para as mulheres no sentido de que qual potencial elas têm dentro delas. Fala para elas, assim, que se você pudesse falar algo para elas acreditarem nelas mesmas, o que você falaria? Para falar para as mulheres de uma coisa que elas acreditam, eu vou dizer que não acreditem no que vocês acreditam. Perfeito! Se vocês estão tendo uma vida que vocês não estão neste momento gostando. Claro. Nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. O que a gente pensa já sempre é real. Sim, sim. Essa blusa é vermelha. Eu pensei, o pensamento está aqui, aconteceu. Significa que ele é verdadeiro. Então, a gente sofre muito porque a gente acha que aquilo que a gente está pensando é 100% verdadeiro. E aí, quando a gente vai para o consultório, que a gente começa a fazer exame de evidência, quando a gente começa a fazer um monte de ferramentas, a gente vê, poxa, eu estava sofrendo tanto por aquilo e nem é verdadeiro. Perfeito. Então, assim, muito cuidado com o que vocês estão pensando. Muitas vezes somos nós que aprofundamos aquele buraco do poço que a gente está inserido, por conta do que a gente acredita, das nossas crenças, das nossas verdades. Quantas vezes a gente acreditou que a gente não era amado, né? Por coisas que a gente viveu lá no passado, né? E que talvez, sei lá, vai que não foi lá no passado, mas não precisa ser para sempre. Né? Aquela lembrança, aquele trauma, ele tá lá. Você não precisa pagar por isso o resto da sua vida. Perfeito. Deixa ele lá. A lembrança, o trauma, ele foi feito, não é para a gente ficar remoendo, é para servir de estruturação para o futuro. Perfeito. É para eu pegar aquilo ali que não cabe mais na minha vida, usar como base, usar como degrau para subir e não para ficar naquele martírio, né? Então, assim, não acredita em tudo que você pensa, não acredita em tudo que você sente. E o que que acontece? Eu penso, aquilo me gera um sentimento que me gera um comportamento. Né? Então, por exemplo, se eu penso que eu sou incapaz, aquilo vai me gerar uma sensação de fracasso e vai fazer, por exemplo, eu procrastinar. Perfeito. Nem toda procrastinação é TDAH, como as pessoas acham hoje em dia, né? Aquela procrastinação, ela tá vindo de uma crença, de um pensamento. Então, se eu começo a questionar aquele pensamento, por exemplo, lá dentro do consultório, com aquele paciente, começa a fazer um monte de ferramenta e ele vê que aquele pensamento, gente, eu criei essa verdade com base no meu passado,
não é tão verdade assim quanto eu estava imaginando. Então ele começa a mudar o sentimento e começa a mudar o comportamento. Então, muito cuidado com o que você está pensando, com o que você está sentindo e como você está agindo. Dá para mudar. Dá para mudar. E entender que o teu ponto de partida na vida não necessariamente vai ser o teu destino. Mas, às vezes a gente acha que a gente veio, sentiu algo de um fracasso, ou de, às vezes, uma família desestruturada. Necessariamente a minha vida vai ser assim. A verdade é que a gente tem o poder de mudar isso. Isso é que é o bonito da vida, né? Deus é bom, gente. Jesus é a coisa mais linda. O que é Jesus pra você? Quem é Jesus na tua vida? Ai, essa foi... Já, você sabe que eu tava... engraçado, tava vendo isso hoje, né? Fui ler um negócio de neurociência, Sim. Falando de ambiente, que você sabe que é um tema que eu amo. E aí eu botei no Google, né, na Bíblia, para pesquisar frases bíblicas que falam de ambiente. Então, a ciência e a religião ali juntas, né? Aquela historinha do não andar com os ímpios, né? Então, isso é ambiente. O que a ciência está falando hoje, Jesus já falou lá atrás, há 2000 anos. Então, você vê que quando você tem boa vontade, as coisas elas se juntam para somar a sua vida. Não precisa, eu sou só ciência, ou eu sou só religião, né? Por quê? De novo, porque excluir se a gente pode somar. Então, Jesus é bálsamo, é força, é fortaleza. A Bíblia, eu penso na Bíblia como um mapa. Sim. Né? Por que eu tenho que errar se eu tenho alguma coisa que vai me dizer o caminho? Se eu tenho alguma coisa que está me mostrando, faz assim, né? Eu penso que o sábio é aquele que aprende, claro, com a vida dele, mas também com os erros e acertos do outro, sem precisar cair naquele buraco para dizer que cair ali furou o pneu do carro dele, né? Então, Jesus, Deus, a Bíblia, para mim, são orientadores, é mapa, é direcionamento de vida, é um livro extremamente sábio ali. Então, é tudo já. Se sem ele, a gente não consegue. Que linda! Não podia ter resposta melhor. Amiga, te desejo Espírito Santo na sua vida. Amém. Te desejo fortuna, sucesso, prosperidade na sua vida, no seu filho, nos seus relacionamentos, tá? Que Deus entre na sua casa, que faça morada, que você cresça e ajude muito ainda, porque você tem luz, você é sal e luz desse mundo. Amém. Muito obrigada a você mais uma vez, viu? Obrigada. Você, como sempre, sendo parte da minha vida, fortaleza e estímulo, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa. Hoje, no consultório, eu vejo que, em resumo, sabe, Jace? Assim, claro, falando bem em resumão, que o motivo que as pessoas estão mais sofrendo hoje é realmente falta de conexão. Olho no olho, tempo de mesa, olho no olho. Isso foi um tema desse último mês na minha igreja. E o quanto que é importante esse tempo de mesa, sabe? A gente sentar, tomar... É um podcast, mas a gente tá aqui trocando figurinha, a gente tá se conectando, eu aprendi demais, olho a olho. Então, é sendo gente, amiga. Sendo gente. A hashtag que eu sempre uso, né? Paixão por gente. Paixão por gente. A gente tem presente? Temos presente pra Caru? Eita! Mais um, né? Porque tá aqui já é. Mulher que age. Você é uma mulher que age. Você sempre tá no nosso coração. Então aí é um presente pra você lembrar desse momento, tá? Como um marco da sua vida. E logo, logo eu quero aqui você muito mais um que você faz parte. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que tá aqui envolvido. Foi uma honra. Amém. Obrigada. Beijo, mulherada linda. Vocês são maravilhosos.